Opa, antes de continuar esse vídeo, tem um aviso pra te fazer. Vai começar o intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. Vai rolar do dia 15 a 21 de novembro, um novo evento, 100% online gratuito, que é onde eu vou te ensinar exatamente como você deve fazer pra criar as abelhas sem ferrão com segurança, mesmo que seja começando do absoluto zero. Clica no link que tá junto com esse vídeo e se cadastra gratuitamente pra participar. Te espero lá. Fui! Bom, saindo do primeiro elemento essencial para as abelhas nativas sem ferrão, para criar abelhas nativas sem ferrão, a gente parte para o segundo elemento, que são as caixas racionais. As caixas que a gente mantém as abelhas nativas sem ferrão. E sobre isso tem bastante coisa importante para dizer. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora e anotem tudo se for possível. As abelhas sem ferrão, para você que ainda não sabe, elas precisam de uma caixa racional, um local que simule o local natural de nidificação, de instalação dessas abelhas, para manter no nosso meliponário. As caixas racionais, a função delas é justamente simular um local natural de nidificação das abelhas. Elas têm o tamanho correto para aquela espécie que a gente está criando, o material correto para aquela espécie que a gente está criando. E essa caixa tem que ter as dimensões internas e externas corretas também, com o orifício de entrada, os orifícios de ventilação, de preferência, uma série de fatores nessa caixa para simular o ambiente ideal para as abelhas. É claro que vai ser racional, vai estar no nosso meliponário, por isso que chama caixa racional, mas é uma simulação do ambiente natural. E essas caixas, elas exigem um valor de investimento. Você pode, para construir as caixas ou para ter suas próprias caixas, investir duas coisas. Se você não quiser investir dinheiro, você vai ter que investir tempo para ter suas caixas. Se você não tiver tempo para investir, mas tiver dinheiro para investir, você pode investir dinheiro para comprar as suas caixas. É o seguinte, existem duas formas de conseguir essa caixa. Lembra que eu disse para vocês que eu vou falar sempre uma forma de conseguir esses 5 principais elementos sem investimento e uma forma com investimento. E esse investimento que eu digo é investimento de dinheiro. Então eu vou mostrar para vocês agora como conseguir caixas de abelha sem ferrão sem investir dinheiro e depois vou falar como conseguir as caixas investindo dinheiro. Minha ideia aqui é provar para vocês que dá para começar na meliponicultura, dá para criar abelha sem ferrão, mesmo sem investir nada. Por isso esses dois cenários. Bom, primeiro cenário, sem investir dinheiro, investindo tempo. Você pode pegar restos de madeira de construção, tábuas que foram usadas para caixaria de concretagem, raspar o concreto, normalmente são tábuas que são descartadas, tá? Eu tô falando isso porque a gente encontra em caçamba de construção essas tábuas que são descartadas. Por conta do cimento, elas não são mais utilizadas para nada, até porque são pinos. Mas a gente pode fazer um tratamento nelas, tirar o cimento, deixá-las secando, depois cortar e montar nossas próprias caixas. É possível e é viável se você não quiser investir dinheiro. Só que você precisa investir o tempo necessário para pegar essas madeiras, para fazer o tratamento delas, a limpeza, o corte, a montagem da caixa. E precisa também ter as técnicas corretas para fazer essa montagem. Então, para pessoas que não têm habilidade com madeira, para pessoas que não têm tempo para investir para fazer a caixa, aí vem o segundo cenário, que é o cenário investindo dinheiro para comprar as próprias caixas. Hoje, no Mercado Livre, em sites da internet, em sites próprios para comercialização de caixas racionais para abelhas sem ferrão, a gente encontra caixas para criação de abelhas sem ferrão em dois principais valores. A gente tem as caixas menores, que são caixas de 13 por 13 de espaço interno, 11 centímetros por 11 centímetros de espaço interno, por uma média de R$40. Caixas de pinos, uma caixa completa, que é uma caixa que vem com melgueira, que vem com sobreninho e que vem com ninho. Aqueles módulos, né? Aquela caixa modular modelo ímpar. Mais ou menos uns R$40. Agora, a caixa maior, que é uma caixa para criação de melípona, acima de 15 por 15, acima de 16 por 16 centímetros de espaço interno, a gente vai encontrar por uns R$70 mais ou menos. E se for uma caixa maior, vai ser um pouco mais o valor. Se for uma caixa menor, um pouco menos. Só que cada tamanho e cada material de caixa vai ter um valor diferente. E para a gente ter uma noção de valores, de tamanhos também, eu vou passar para vocês uma tabelinha, eu gostaria que vocês anotassem, uma tabelinha dos tamanhos de caixa para cada espécie de abelha sem ferrão. Vou abrir o bloco de notas para vocês, compartilhando tela. Tamanhos de caixa para cada espécie de abelha sem ferrão. Peguei algumas espécies mais criadas, que é comum a gente começar na meliponicultura com essas espécies, e vou dizer qual que é o tamanho ideal para cada uma delas. Assim vocês podem filtrar a busca de vocês das caixas por esses modelos desses tamanhos. Assim vai ter mais precisão na sua busca. Começando com a Jataí, ó. A Jataí, ela é criada normalmente numa caixa de 13 por 13 de centímetros de espaço interno. Aí a próxima espécie que é comum também de ser criada é a Iraí, também numa caixa 13 por 13, é o comum da Iraí. A próxima espécie, que são na verdade um gênero de espécies, né, o gênero das mirins, que cientificamente é um gênero chamado de gênero Plebeia.
que são as mirins, as famosas abelhas pequenininhas, as abelhas sem ferrão pequenininhas, que a gente acha em buraquinhos de muro, as abelhas pretinhas bem pequenininhas, que a gente chama de mirim mosquitinho, muita gente conhece por esse nome. Caixas de 11 por 11, isso variando de acordo com a espécie desse gênero. O gênero das mirins, ele conta com mais de 30 espécies de abelhas no Brasil, catalogadas já. Então, cada uma delas vai ter um tamanho mais específico, só que 11 por 11 é um tamanho mais geral que a gente encontra para as mirins, tá bom? Próxima espécie, na verdade, é um gênero, que são as escaptotrigonas. Esse gênero, ele é compreendido pelas tubunas, que é o nome popular de uma das espécies, canudo, mandaguari preta, né? Mandaguaris, tem as tubibas e as benjoís. Essas são as principais espécies desse gênero. E o tamanho de caixa para essas espécies, canudo, tubuna, mandaguari preta, mandaguari amarela, tubiba e benjuí, vai ficar em uma média de uns 20 por 20, 18 por 18 de espaçamento interno, tá? Então a gente pode variar desde 18 por 18 até 20 por 20 de espaçamento interno para essas espécies. Agora, para as manduris. Manduri é uma espécie de melípona. São abelhas um pouco mais robustas, diferentes dessas que eu falei até agora. Essas que eu falei até agora são abelhas esguias. Elas são abelhas do agrupamento das trigoniformes. São abelhas mais magrinhas, como a jataí, por exemplo, mais pernudas, entre aspas. São menos robustas, têm menos pelos. Agora, as melíponas, elas são mais cheinhas, elas são mais troncudas, entre aspas, né, falando vulgarmente. E elas têm mais pelos no seu tórax, que é aquela região que fica depois da cabeça. Tem mais pelos no abdômen, que é onde normalmente ficaria o ferrão numa abelha comum, só que numa abelha sem ferrão não tem ferrão. Então, tem umas características diferentes entre elas, que eu já mostrei em outros vídeos do canal também. As manduris, elas são criadas em caixas de mais ou menos 15 por 15 de espaçamento interno. Agora, as mandaçaias, que é uma outra espécie muito comum, muita gente conhece a mandaçaia iniciando na criação, são criadas em caixas em torno de 16 por 16 até 18 por 18 de espaçamento interno. E, para finalizar, né, por dessas espécies mais comuns no início da criação, eu tenho algumas espécies chamadas de urussus, que é um agrupamento de espécies popular, né? Um agrupamento popular significa que esse nome, urussus, foi definido por pessoas, não por cientistas, tá? Cientificamente, elas são do agrupamento das melíponas. Só que eu denominei elas de urussus porque entram as melíponas mais produtivas, que são as urussus. A urussu cinzenta, a pituba do Maranhão, a urussu nordestina, a jandaíra, que também pode ser chamada de urussu, a urussu boca de renda, a urussu amarela, a urussu do Espírito Santo. Então a gente tem várias urussus que entram nessa classificação e elas vão ser criadas em caixas numa média de 18 por 18 até 20 por 20, assim como as escaptotrigonas. Essa é a tabelinha com as milimetragens, né, os tamanhos corretos internos de cada caixa para cada espécie. Por que que eu quis mostrar os tamanhos de caixa racional para vocês, para cada espécie? Porque assim, cada uma dessas espécies vai precisar de um tamanho diferente, vocês viram. E cada tamanho diferente vai precisar de quantidades diferentes de material, de madeira, para construir essa caixa. E quantidade diferente de madeira, tamanho diferente da caixa, vai determinar o preço, o valor que ela vai custar. Caixas menores, que têm menos madeira, menos trabalho para construção, normalmente são mais baratas, como as caixas de jataí, de iraí, de mirim, em torno de R$40. Agora, caixas maiores, para melíponas, elas vai ter um valor de investimento um pouco maior. Vão chegar até R$70, R$80. Se for maior do que 20 por 20 de espaçamento interno, pode ser mais de R$100 por caixa, para você comprar pelo Mercado Livre ou por lojas da internet. Vale lembrar sobre caixas racionais que existem vários modelos, não é só aquela caixa quadradinha modelo ímpar. Existem outros modelos além da caixa modelo ímpar. A caixa modelo ímpar é aquela quadradinha, né, caixa quadrada, dividida em módulos assim como essa daqui, uma caixa quadrada. Essa daqui é um modelo diferente da modelo ímpar. O modelo ímpar tem um valor de aquisição médio aí, tá? Um valor que não é muito alto. Essa daqui é uma caixa modelo Airetama, uma caixa desenvolvida recentemente que promete bastante, a gente já está testando ela aqui, tá? Essa caixa aqui, ela é uma caixa toda feita de bioplástico com fibra de coco. É uma caixa que tem respirador, ela tem armadilha para furídeo aqui em cima no respirador, ela tem aqui orifício de ventilação embaixo, tem espaço para alimentação aqui. É uma caixa completa. É dividida em módulos, tem junções perfeitas, um encaixe perfeito, ela tem trava de segurança, é uma caixa perfeita. Por ter essas características mais aprimoradas, ela vai ter um valor de aquisição um pouco maior. Eu acho que essa caixa aqui tem em torno de R$150.
Mas se a gente parar para pensar, ela tem 20 por 20 de espaço interno. Comparar uma caixa modelo IMPA de 20 por 20 de espaço interno com essa caixa modelo Aretama, que inclusive é a prova d'água também, porque ela é feita de bioplástico, não que possa ficar na chuva, mas ela tem uma resistência maior à água, ela não mofa como a caixa modelo IMPA de pinos que a gente encontra, eu acho que o custo-benefício é melhor. Então isso também é um fator de que a gente tem que colocar na ponta do lápis, colocar em análise para poder estruturar no nosso meliponário. Às vezes, tem um meliponário só com essas caixas mais aprimoradas, melhores, é melhor para você não ter que ficar investindo em caixas novas porque as suas vão estragando com o passar do tempo. Essa tem uma duração maior. Uma adaptabilidade da colônia é melhor. O desenvolvimento da colônia nela é mais aprimorado, ela foi pensado para bem desenvolver colônias de algumas espécies mais específicas. Então, isso tudo tem que ser analisado.